Boa noite. Quero compartilhar hoje, então, com vocês um versículo que está no livro de Miqueias, no capítulo 6, versículo 8. Eu vou ler na nova tradução, na linguagem de hoje. O Senhor já nos mostrou o que é bom. Ele já disse o que exige de nós. O que Ele quer é que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humildade, obediência ao nosso Deus. Então, este é o versículo. E aqui Miqueias, ele profetizou durante os reinados de Jotão, de Acás e Ezequias, que eram os reis de Judá, né? Ele era lá do interior do reino de Judá. Miqueias, ele falou contra os pecados do povo de Judá e de Israel. Mas ele também fala da bondade de Deus, né? Ele, naquela época, os assírios estavam assombrando, rondando, né? E então ele tem essa mensagem, né? Deus fala através dele para aquele povo, dá a oportunidade daquele povo se arrepender, né? Se arrepender e voltar para Deus. Então eu dei como título lembrar daquilo que o Senhor já fez. Israel tinha perdido o amor pelo Senhor. Resolveu seguir seu próprio caminho. Por isso, o profeta proclama ao povo da aliança a voltar à lealdade e fidelidade. Ele faz apresentando as acusações do Senhor, assim como ele faz conosco às vezes, né? Ele tem o intuito de despertar o nosso coração sonolento. O povo havia se esquecido dos seus atos redentores. Deus lembra o povo, através do profeta, de onde ele tinha tirado o povo, né? E aí, na boca do profeta, Deus diz: eu o tirei do Egito, eu o redimi da terra da escravidão. Enviei Moisés, Arão e Miriam para conduzi-los. Meu povo, lembre-se dos planos que Balaque, rei de Moabe, fez contra vocês e da resposta que Balaão, filho de Beor, lhe deu. Recorde a viagem que você fez desde Cetim até Gilgal e reconheça que os atos do Senhor são justos. Deus havia tirado eles do Egito. O Senhor libertou eles, não os deixou sozinhos no deserto. Para conduzir o seu povo, Deus lhe deu guia. Sempre que necessário, Deus interveio. Deus os acompanhou até a terra prometida. A mensagem de Miqueias é: vocês não têm motivos para reclamar do Senhor. Precisamos lembrar dos atos redentivos do Senhor. Será que a gente se lembra de quando o Evangelho nos alcançou? De onde a gente estava, de quem a gente era, de quão escravo eu era do pecado? Onde eu estaria hoje se não fosse o Evangelho ter me alcançado? Precisamos lembrar o que Deus fez por nós. Olhar para a cruz, para o sacrifício e ver o quão alto foi o preço que Jesus pagou por mim. Os judeus haviam se esquecido de apreciar os atos históricos e redentivos do Senhor. Eles tinham se afastado da verdadeira adoração. O Senhor quer restaurar o relacionamento, esse relacionamento, né, de pacto, né? Eles não precisavam andar perdidos. Aqui, no verso 8, o que Deus pede de nós se resume em 3 expressões cheias de significado que aparecem nesse versículo. As 2 primeiras têm a ver principalmente com a forma como a pessoa lida com os outros. E a terceira tem a ver com a amizade dela com Deus. Pratique a justiça. Deus
pede que seus servos façam o que é correto e justo. Isso envolve pensar e agir de acordo com o que Deus diz que é certo e que é errado. Hoje a gente vive um mundo relativista, né? Que estão se perdendo, né? O que é certo e o que é errado. Mas nós vivemos de acordo com a palavra de Deus, né? E na palavra Deus diz, existe o certo e o errado, né? Tem um padrão para a gente seguir, né? Aqueles que seguem os padrões de Deus, eles se esforçam para tratar a todos de forma honesta e imparcial, seja qual for a formação, a nacionalidade ou a posição social. Isso não importa, né? Indiferente disso, nós sabemos como tratar o outro. E ame a lealdade, diz aqui no versículo, né? Ame uns aos outros. Essa expressão também poderia ser traduzida como ame, amor, leal. No hebraico, no original, a palavra lealdade significa não apenas ser fiel em um relacionamento, mas ir além disso, mostrar a bondade e misericórdia a outra pessoa. Deus pede àqueles que querem agradar a Ele que mostre bondade, misericórdia e que também amem essas qualidades. Isso significa que seus servos podem ter prazer em ajudar outros, principalmente aqueles que precisam. Essa atitude de dar traz alegria. Em Atos, no capítulo 20, no versículo 35, o autor lembra das palavras de Jesus, que é mais feliz quem dá do que quem recebe. Então, praticar a justiça aqui é algo social, é tratar o próximo com retidão, é tratar o próximo à luz do que está escrito na lei de Deus. Viver os relacionamentos horizontais à luz do relacionamento vertical. Uma vez que somos amados por Deus, fiel, amados por um Deus fiel e misericordioso, assim também deveríamos proceder com os nossos semelhantes. Deveríamos amar com misericórdia e andar humildemente com Deus. Andar em santidade, aquilo que fazemos em todos os momentos da nossa vida. Tudo o que fazemos, fazemos diante dele, né? Fazemos diante de Deus. É lembrar que o Senhor está sempre perto do seu povo. Será que é assim que temos adorado o Senhor? Adoramos a Deus quando nos entregamos totalmente a Ele. Nos meus relacionamentos, eu sou justo? Será? Eu trato meu marido como o Senhor espera que eu trate? Eu cuido dos meus filhos de maneira justa, como o Senhor espera que eu cuide? Será que os nossos relacionamentos são misericordiosos? Ou será que estou me comportando como um mundano, só se baseando em méritos? Os nossos relacionamentos devem estar baseados no Evangelho. Somos todos fracos, salvo por um Deus misericordioso. Será que eu ando de fato em humildade perante o Senhor? Humildade não é ir ao culto, fazer uma breve oração ou confessar nossos pecados. Andar em humildade perante o Senhor e levar toda a nossa vida sob a mão e orientação de Deus. Em tudo, devemos colocar diante de Deus. Andar em humildade perante o Senhor e levar toda a nossa vida sob a mão e orientação de Deus. Em tudo devemos colocar diante de Deus. Amar o próximo como a si mesmo não é obra de homens, é um milagre do Espírito. Colocar-se em segundo lugar todos os dias
em todas as relações, em todos os momentos, é uma obra sobrenatural. Não conseguimos fazer isso sozinhos. Não podemos ser autocentrados. Precisamos estar centrados em Deus. No tempo de Miqueias, o povo havia se afastado na verdadeira adoração. E o capítulo de Miqueias termina dizendo que o povo preferiu o pecado de Acabe. Então, que possamos olhar para o que realmente importa. Olhar para Cristo, porque é só através dele em nós é que vamos reconhecer o que o Senhor requer de nós. E com a ajuda do Espírito Santo, ser mais justo, amar uns aos outros e viver em humildade e obediência ao nosso Deus. Que este seja o desejo do nosso coração. Estar, caminhar juntinho daquele que pode transformar todo o nosso ser.